Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, eu sou especialista em vestibulares e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Responda Certo. Hoje eu tô muito feliz porque estamos de cenário novo e esse é o vídeo de estreia nesse cenário novo. Então vamos lá, gente, a partir de agora, todos os meus vídeos, ou a maioria deles, vão ser focados em 2 itens para ajudar. Porque assim, a maioria dos candidatos, dos estudantes, eles vão responder a questão e eles se preocupam se sabem ou não sabem a resposta e ponto. E não é só isso, são 2 coisas para se ter em mente. Se você sabe ou não a resposta e se você sabe ou não como escrever essa resposta. Tem importância essa segunda parte? Tem. Então, todos os meus vídeos eu vou trabalhar nesses 2 itens. Qual é o primeiro item? Trabalhar conceitos de geografia, para munir você de conteúdos, de aprendizado, ensinar uma geografia mais fácil e mais prática, certo? Para você responder de forma objetiva mesmo, aprendendo a matéria. Então essa é a primeira coisa, aprender os conceitos geográficos. Segunda coisa, eu quero te ajudar a escrever a sua questão, de forma a aumentar suas chances de pontuar. O meu foco é o vestibular, então como eu trabalhei há anos com vestibulares, eu sei bem o que um corretor espera e como você deve escrever a sua resposta para esse corretor, para que ele leia a sua resposta e aumente a chance de você pontuar. E não ele leia, até esteja correto ali o que você escreveu, mas de forma confusa, embaralhada, fora de ordem, ou escreveu demais, ou escreveu de menos, ou enfim, de qualquer forma, e a sua questão pode ser anulada, zerada ou mal pontuada. Então, essa é a minha contribuição, conceitos e como escrever. Vamos lá então? Para isso, eu vou pegar sempre questões de segunda fase, porque são nas segundas fases dos vestibulares que você tem que escrever, né? Questões de respostas dissertativas. Então, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser sobre uma questão da FUVEST. FUVEST, vocês sabem, é um vestibular muito concorrido, são questões geralmente bem difíceis, né? A primeira fase já é bem difícil, a segunda fase, então, você tem que ser impecável na sua resposta. E eu vou ajudar trabalhando uma questão do vestibular do ano passado. Eu peguei a questão 25 de geografia. Vamos lá, esse vídeo vai ser dividido em várias partes, em 7 partes. Dentre elas, a interpretação do enunciado, daí eu vou começar a destrinchar os conceitos, cada parte, os conceitos principais. Aí, as últimas partes desse vídeo serão voltadas para a discussão da resolução dessa questão em si, as respostas mostradas aí nos diversos sites, que você acha em vários canais. E a última questão, a última parte desse vídeo, que eu acho a parte principal, que é o que é mais inédito, né, da minha contribuição aqui nesse meu canal, é mostrar para vocês como deveria ser uma resposta ideal aos olhos do corretor. Como que, assim, se você aprender a responder desse jeito, você vai pontuar, não tem como não pontuar. Por que que eu falo isso? Geralmente, as resoluções comentadas aí dos vestibulares, elas trazem palavras muito complicadas, termos muito difíceis, e aí o candidato, o vestibulando, ele lê aquela resposta e fala, meu, nunca que eu vou responder desse jeito, sabe? É muito complexo. E aí que eu quero acabar com essa dúvida. Você não precisa escrever palavras tão elaboradas, basta você ser objetivo, escrever de forma simples, direta, objetiva, que eu vou te ensinar, fica tranquilo. Bom, então bora começar? Vamos lá, a primeira questão de hoje, então como eu falei para vocês, é a questão 25 de geografia da FUVEST. Beleza? O que essa questão abordava? Essa questão, ela abordava o seguinte, trazia lá no enunciado, grupo de estudantes, eles se perderam na Tailândia junto com seu treinador, eles foram visitar cavernas e eles se perderam, né? E ficaram 2 semanas
presos naquela caverna, porque choveu muito, inundou e as equipes de busca não conseguiam chegar até eles. Isso foi bastante divulgado em todas as mídias, enfim, teve até uma comoção mundial, na verdade. E aí eles foram resgatados e acabou dando tudo certo. Porém, a questão então tratava assuntos de geografia física, que é isso que eu vou abordar para vocês hoje. Bom, muito bem. Então, como que você faz uma leitura inteligente do seu enunciado? Eu tô com o enunciado da questão aqui, eu vou ler com vocês e o jeito que eu vou fazer aqui no papel, você vai começar a fazer na sua prova, no seu vestibular, na hora ali. Você pode fazer de duas formas, ou escrever como eu vou fazer aqui as palavras principais, tipo um brainstorm, mas é só, por enquanto não é um brainstorm, por enquanto é só extraindo partes chaves importantes do texto. Ou segundo, você pode apenas circular palavras-chave do seu enunciado, beleza? Então vamos lá. A questão 25, ela dizia o seguinte: em junho de 2018, 12 crianças de um time de futebol e seu treinador ficaram presos na caverna de Tham Luang, no extremo norte da Tailândia. Muito bem, várias informações já dá para tirar dessa frase. Primeira delas, junho de 2018. Junho, guarda isso é extremamente importante para a nossa questão. 12 crianças de um time de futebol e seu treinador ficaram presos. Até aí tudo bem, só tá falando uma informação. Na caverna de Tham Luang, extremo norte da Tailândia. Temos outra informação geográfica. Tailândia. Então tá, Tailândia. Por mais de 2 semanas, a operação de resgate contou com equipes e assistência técnica de vários países, sensibilizando a população mundial. Então eles ficaram lá 2 semanas presos. No esquema a seguir, pode-se observar a localização e o perfil da caverna. E no gráfico, a pluviosidade média mensal na Tailândia. Então, como vocês podem observar, ele vem aqui com 2 imagens nessa questão. A primeira imagem, a imagem da caverna, um perfil onde eles ficaram presos, nas galerias ali embaixo, com várias informações. Então aí tem a imagem da caverna, né? E algumas informações, falando passagem estreita sob 5 metros de água, a entrada onde ocorreu a inundação, a entrada principal e a câmara onde foram encontrados os meninos. Interessante ver no canto superior esquerdo da imagem o mapa da Tailândia, isso é muito importante. A gente tem um mapa, isso é muito interessante, porque esse mapa dá o destaque mostrando onde a Tailândia está localizada na Ásia, que é o Sudeste Asiático. Isso é importante para a questão. E segundo, vem um gráfico sobre pluviosidade mensal na Tailândia. Esse gráfico é chamado de climograma. Na verdade, ele é um climograma, vamos dizer assim, simplificado, porque ele mostra as colunas, que equivalem à quantidade de chuvas por mês. Vejam que embaixo está a abreviação de cada mês, não é? E do lado esquerdo tem os milímetros de chuva. Um climograma completo, do lado direito, estaria, por exemplo, a graduação de temperaturas em graus Celsius, e não está no caso. Então, ele focou apenas na pluviosidade, apenas na chuva. O título é interessante atentar também, que é um intervalo de tempo, né, da pluviosidade mensal na Tailândia, desde 1981 até 2010. Então, dá para ter uma ideia geral de que os meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro chove pouco. E a partir de maio até outubro são os meses mais chuvosos, como vocês podem observar, a coluna está maior. Então, a gente percebe nitidamente aí um clima tropical, cujos verões, que são os meses de junho, julho, são chuvosos, e os invernos, que lá no hemisfério norte é em janeiro, em dezembro, os invernos são secos. Esse é um típico clima tropical. Então, é isso. Agora, vou começar a trabalhar todos os conceitos envolvidos na questão com vocês. Mas antes, eu vou ler as perguntas, né?
para você já ver o que você deveria responder. Com base nos dados fornecidos em seus conhecimentos, responda A. Qual a rocha mais comum na formação de cavernas? Então aqui a gente tinha A. Ele perguntava o nome da rocha. É isso que ele está perguntando. Qual a rocha mais comum na formação de cavernas? Então, que rocha que formam as cavernas? Ele só quer o nome da rocha. Escreve o que ele quer para você responder direto e não ficar também enrolando. B. Indique e explique um processo que ocorre para a formação de cavernas. Então, a B, ele quer duas coisas. Ele quer que você indique e explique. Ele quer que você faça essas duas coisas. A formação de cavernas. Certo? Então, tá aí. Você vai ter que fazer duas coisas. Indicar qual é esse processo que forma as cavernas. Isso é indicar. E explicar como as cavernas se formam, tá? E a C é... O clima da Tailândia é controlado pelas monções. Ele está afirmando isso. Então, na Tailândia tem clima de monções. Você já para e já lembra que você já aprendeu monções alguma vez na vida com seu professor de geografia. Explique a relação entre esse tipo de clima, que é o clima de monções, e a dinâmica hídrica relacionada ao evento citado. Então, a C, você vai ter que explicar o que tem a ver monções com o fato dos meninos terem ficado presos lá dentro da caverna, certo? Então, monções e o evento. O evento ocorrido. Show de bola, gente? Então tá aí. Essa é a nossa primeira parte, então, de pegar uma questão. A questão era de geografia física. Nós tiramos as coisas principais do enunciado, vou explicar os conceitos envolvidos e essas eram as perguntas que eles fizeram para você, que a FUVEST fez para você. Você tinha que dar o nome da rocha, falar como se formam cavernas e relacionar monções com o fato dos meninos ficarem presos. Beleza? Então essa foi a primeira parte do vídeo, mostrando como fazer a interpretação inteligente do seu enunciado. Vamos para a segunda parte? Bom, então vamos lá para a segunda parte, que são os primeiros conceitos que eu separei para vocês. Ok, quando a gente vê que essa é uma questão fácil, eu tô querendo dizer o seguinte, que ela trata de dois temas muito simples, que são trabalhados inclusive no sexto ano do ensino fundamental. São tipos de rochas e clima, que envolve principalmente a interpretação e análise de um climograma. Tenho certeza que a maioria de vocês aprenderam os 3 tipos de rochas que existem no planeta Terra, os 3 tipos mais básicos. Ou elas são sedimentares, ou elas são magmáticas, ou elas são metamórficas, não é? Aqui a questão nós vamos falar das sedimentares. Então envolve tipos de rocha. Olha que conceito fácil de geografia, é abordado até nas aulas de ciências do fundamental. Temos aqui climograma. Climograma é aquele gráfico que mostra o comportamento da temperatura e da chuva em cada mês do ano. E aí a gente observa como esse clima se comporta durante um ano, as características de cada clima. Então, interpretação de climograma, pessoal, é muito importante. Você tem que bater o olho no climograma e já saber identificar aquele clima que é. Ai, Rafa, é muito difícil. Não é, eu vou deixar facinho para vocês na aula de hoje. Fica aí comigo. Mas vamos lá aos primeiros conceitos que eu trouxe nessa segunda parte aí do nosso vídeo. Estações do ano relacionadas aos hemisférios. O que isso quer dizer? Trouxe aqui um globo terrestre. Esse é o primeiro conceito básico de clima e de geografia. É você lembrar que as estações do ano, entre o verão e o inverno, a primavera e o outono, elas são opostas de acordo com a linha do Equador, de acordo com os hemisférios. Então, nós temos a linha do Equador, que é essa linha preta que eu reforcei aqui. Para cá é o hemisfério norte, em direção ao Polo Norte. E para cá é o hemisfério sul, tudo que vai em direção ao Polo Sul.
tudo bem? Não é para cima e para baixo, viu, gente? Errado falar para cima e para baixo. Tem nada de para cima, tem em direção ao Polo Norte, porque a gente não tá andando para cima, assim, ó, andando pro espaço. A gente está caminhando em direção ao Polo Norte, é uma direção, ok? Então, só um lembrete aí, conceitual. Mas vamos lá. Se aqui no hemisfério sul, vou pegar o Brasil para vocês verem, aqui nós temos então a América do Sul, né, América do Norte. Se aqui no hemisfério sul, no Brasil, está verão, lá nos Estados Unidos está inverno. Troca. Quando aqui tá verão, quando nos Estados Unidos está verão, aqui no sul está inverno. Então, troca sempre. E quando que você tem que ter em mente, interpretando um climograma, é a época do ano. Que época do ano que no Brasil é verão? Então, é a época do fim e do início do ano. Então, começa agora em dezembro, né, dia 21 de dezembro, começa aí o verão, vai dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses aí grandes, um pouquinho de março, de verão. Quando aqui é verão, em janeirão, lá nos Estados Unidos é pleno inverno, troca. E o contrário também é verdadeiro. Lá em junho, julho, lá nos Estados Unidos, é verão para eles, enquanto pra gente, junho, julho é o quê? Inverno. Então, esse parece um conceito bem bobinho, gente, mas não é. Tá aí na FUVEST, era a primeira coisa que tinha que vir na sua mente, quase que inconscientemente, beleza? Então, a gente tem que lembrar isso. Por quê? Vamos agora contextualizar com o dado da questão. Estamos falando de Tailândia, que é esse país cor-de-rosinha aqui, mais pink. Deixa eu pôr bem perto aqui para vocês verem aqui. Então, bem onde está a ponta do meu dedo, esse paizinho aqui, pink, é a Tailândia. O que você observa da Tailândia? Ela está no hemisfério norte. Se ela está no hemisfério norte, quais são os meses de verão lá? É dezembro, é janeiro, igual aqui no sul? Não, meses de verão será em junho, julho, agosto. Tá? Então, junho, julho, agosto, eles estão no verão. Tudo bem? E a primeira coisa que você tem que ter em mente. Show de bola. Dito tudo isso, vou guardar aqui meu globo. Pronto. E agora nós vamos para o conceito de um climograma. Um climograma, pessoal, é muito simples de você entender. Eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui, certo? Mas é só para você entender o conceito e como se interpreta um climograma. Então, ele tem basicamente uma base e 2 réguas, vamos dizer assim. De um lado, ela mostra os milímetros de chuva. De outro lado, ela mostra os graus Celsius. Às vezes vem trocado, não tem problema nenhum, não interfere em nada. Aqui embaixo vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fiz meio torto aqui, tá? Não esquece aqui, ok? não tem problema, é só um esquema. O que isso vai dizer? Essa régua aqui vai ser graduada em graus Celsius, então começa aqui no 0 e sei lá, vai 5, 10, 15, 20, 25. 30 e assim por diante graus Celsius de temperatura. E desse outro lado também começa no 0 e aí vai 50 milímetros, 100 milímetros, 150, 200, 250, 300. E aí começa as colunas. As colunas, pessoal, as colunas, você nunca pode esquecer, são iguais às chuvas. E a linha é igual à temperatura, certo? Por quê? Supondo que em janeiro vem uma coluna aqui, certo? E em fevereiro aqui também. Março. Caiu um pouquinho, abril, maio, subiu um pouquinho, junho, já tá mais alto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aí dezembro já cai mais. O que significa essas colunas aqui? São o quanto choveu em cada mês. Então, por exemplo, ó, se eu ver que aqui em janeiro, que é o J, tá essa coluna batendo aqui, eu não vou olhar nessa reta, porque essa reta é de graus Celsius. Não quer dizer que choveu 5, esse 5 é graus Celsius. Eu vou correr ela aqui no meu climograma e vou ver que choveu em janeiro mais ou menos 100 milímetros de chuva. Entendido, gente? E quantos graus? Aí eu vou ver a temperatura, por exemplo, ela pode estar assim.
e essa vai ser a linha de temperatura. Eu tô fazendo mais ou menos da Tailândia, explicando, a gente já vai ver o gráfico real da questão, mas é só para você entender o que é um climograma. Então, a temperatura, você vai olhar aqui aonde bateu em janeiro, e aí sim você segue nessa tabela. Ah, fez uma média entre 15 e 20 graus, sei lá, uns 19 graus, certo? Então, é assim que você interpreta um climograma. Você vê individual, mês a mês, o quanto choveu, segue na reguinha, bate aqui na coluna de milímetros, e a linha você vê em cima do mês, dá uma marcação e segue, bate na coluna de graus Celsius. E assim você interpreta os dois principais elementos de um clima, que é pluviosidade, precipitação ou simplesmente chuva, e temperatura em graus Celsius no nosso país. Tem pressão atmosférica, tem vento, tem vários elementos do clima, mas os dois principais é se choveu, se tá frio, se tá calor. Tá bom, gente? Mais ou menos isso. Então aqui a interpretação básica de um climograma que eu queria relembrar com vocês. Agora nós vamos analisar o climograma da questão, que era um climograma muito simples. Você bate o olho e você já interpreta se é muito chuvoso, se trata de um clima seco, se trata de um clima com temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas ao longo do ano. E aí você linka que tipo de clima tem esse comportamento. Se é muito chuvoso e muito quente, você vai já tirar clima polar, clima semiárido, né? Você já vai tirando alguns climas da sua lista. Se ele é muito chuvoso e muito quente, provavelmente está entre os climas equatoriais e tropicais. Entendeu o espírito da coisa, gente? Então é mais ou menos assim. Era isso que eu queria relembrar com vocês nessa primeira parte. Vamos analisar agora, deixa eu pegar aqui, o climograma da questão. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. Aqui no climograma, então, voltando a olhar para ele, você tinha que focar no mês de junho, porque junho era o início do enunciado. Em junho, choveu 188,6 milímetros, ou seja, choveu bastante. Está entre os meses de verão lá na Tailândia e verões, como você pode ver, bastante chuvosos. Então, era essa parte do gráfico que você deveria atentar, a informação de junho do enunciado e olhar apenas a coluna de junho desse gráfico, que é um climograma, mas apenas de pluviosidade e não de temperatura, ok? E com isso nós terminamos então a segunda parte aqui do nosso vídeo, com essa questão 25 da FUVEST. E nessa segunda parte eu quis trabalhar com vocês a questão conceitual de um climograma, como você deve interpretar um climograma, e também a questão da sazonalidade, de acordo com cada hemisfério. Então, o hemisfério norte, quando é verão lá, no hemisfério sul é inverno. Então, é isso, gente. Agora vamos para a terceira parte do vídeo, onde eu vou trabalhar com vocês também alguns outros conceitos importantes que a questão trouxe. Vamos lá. Muito bem, vamos retomar agora os próximos conceitos aqui que envolvem essa questão. O primeiro conceito é o de monções e o segundo, o de um clima tropical. São conceitos que você tem que ter em mente, tem que ter a segurança e o conhecimento desses dois itens para responder bem essa questão. Então vamos lá. Primeira coisa, o enunciado afirma que na Tailândia ela vive sujeita a um clima de monções. Eu vou explicar o que é um clima de monções. Primeira coisa, meninos, você tem que ter em mente que ele é um clima tropical. Todo clima tropical, ele tem duas estações bem definidas. Ela é marcada por verões quentes e chuvosos e por invernos amenos e secos. Então, essa é a característica de qualquer clima tropical. Inclusive, aqui onde eu moro, né, que é o estado de São Paulo, nós estamos sujeitos a esse clima. É um pouco de clima tropical de altitude, aqui tem uma variante aí da altitude, mas o geral do conceito do tropical é esse.
O ano todo ele é muito quente, né? O ano todo as temperaturas são altas. Porém, os meses de verão, eles são muito mais quentes e começam as grandes chuvas, que elas vão em média forte, mas começam lá em outubro e aí vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, as águas de março fechando o verão. Então, são todos esses meses que não pega só a estação verão, é que o clima tropical tem as 4 estações, mas nós só percebemos 2. Um verão, que é praticamente o ano todo, e o inverno marcado no meio do ano, que não é um inverno com neve, nem um pingo rigoroso, é um inverno ameno, suave, certo? E muito, muito seco, marcado por uma imensa estiagem, que a gente chama em geografia, né? Fica às vezes 2 meses inteiros sem chover, ou se chove é muito pontual e baixos níveis pluviométricos aí, baixos milímetros de chuva. Beleza? Em um climograma, você tem que ver, baseia mais ou menos 100. Os 100 milímetros é uma base legal de saber se está chovendo muito ou pouco. Por volta de 100 e acima de 100 já está chovendo bastante. Abaixo de 100 milímetros é pouca chuva. Tudo bem? Então tem a base do 100. Então é isso, gente. Esse é um clima tropical. Agora, o clima de monções, ele é um clima tropical. Ou seja, o verão é muito quente, muito chuvoso? Sim. E o inverno é um inverno frio e seco? Sim. Ele tem essa base tropical. Porém, ele é diferentão. Qual que é o diferencial das monções? Eles são extremamente chuvosos. Mas extremamente chuvoso. Então, você pega a chuva, que já é alta no clima tropical, e multiplica, não sei por quanto, mas é muito mais chuva que tem no clima de monções. Então, os verões são mais chuvosos que os daqui do estado de São Paulo, por exemplo, do interior do Brasil, por exemplo. Beleza? Como assim? Por quê? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado pressão atmosférica. Então, tem a pressão e a temperatura que exerce a massa de ar. Então, para você entender, vou fazer um esqueminha bem básico. O que acontece no clima de monções? Por que chove tanto no verão? No verão, você tem que concordar comigo que acontece uma seguinte situação. Tá um sol, faz de conta que isso aqui, vou aproveitar isso aqui, fazendo que isso é o sol. O sol, ele vai esquentar tanto o continente quanto o oceano de maneira igual, tá? Verão, tá batendo muito sol. Porém, essas superfícies continentais e as superfícies oceânicas, elas não se aquecem da mesma maneira. É aí que tá o fio da meada. O continente, ele esquenta muito mais do que o oceano. Todo mundo aí já andou descalça perto de um chão de piscina, aquele chão que não é muito preparado, você queima o seu pé. E aí você põe o pé na água, tá recebendo o mesmo sol, tanto a água da piscina quanto o chão em volta da piscina. E por que você cai na água e a água não tá tão quente, fervendo como o chão? Por causa dessa propriedade física de absorção do calor e reflexão do calor. Então, o continente, ele está muito mais quente no verão. Já o oceano, ele está vindo aí de um inverno, então as águas estão frias e ele demora para se aquecer. Então o oceano está mais frio, fato. Essa situação no verão, num lugar lá na Tailândia, aqui no Brasil também é igual. Porém, o que acontece lá? Lá tem todo o Oceano Índico. Os países que sofrem o clima de monção é porque eles recebem todo o vapor d'água e toda a umidade trazidas do Oceano Índico que está ali perto. Então, o que acontece? Existe uma lei da física muito básica, que é o seguinte: tudo o que é quente sobe, e tudo o que é frio desce,
tá? Essa é a lei básica. Se você toma um chazinho bem quentinho, você vê a fumaça subindo, certo? Se você abre um freezer na geladeira em cima, é aquela, sai até uma fumacinha branca de frio assim, o gelo, ele desce, ele é pesado. Muito bem. Então, pensando nisso, o que acontece? Esse ar, não falei que está mais quente aqui no continente? O ar, ele está subindo. O ar sobe, porque ele é quente, ele é leve, ele tem menor pressão, que a gente fala. Ele está mais leve. Tudo bem? Guarda isso. Então, um ar mais quente, mais leve, menor pressão, ele sobe. Por outro lado, esse ar do oceano aqui em cima, ele está mais frio, ele está mais pesadão. Ele faz o quê? Desce. E se ele desce, esse ar aqui está subindo, não tem como ficar sem ar. Um ar sobe, vai ficar sem ar aqui, vai ficar vácuo. Não existe isso. O que acontece? Esse ar frio vai ocupar o lugar do ar quente. Então, esse ar quente está subindo, esse ar frio que está descendo, ele desce ocupando esse ar que subiu. Ok? Tranquilo? Qual é o problema disso? O problema é que ele não está trazendo uma simples umidade do ar. Ele está trazendo toda essa umidade de um oceano, que é o Oceano Índico praticamente, que entra aqui no continente. Então, toda essa umidade que vem, ela é traduzida em muitas chuvas, certo? Então, são chamadas de chuvas de monções. É um oceano invadindo o continente, por causa dessa lei da física de troca de ar quente leve sobe, ar frio pesado desce e ocupa o lugar. Só que ele é pesado, só que ele traz consigo umidade. Então toda essa umidade se traduz em altas quantidades de chuva, de precipitações. E as consequências negativas para esses lugares são inundações, enchentes e assim por diante. Traz muitos desastres nas cidades, né? Muita gente fica aí desabrigada, é bem complicado. A Índia sofre muito com isso, com essas monções de verão. E a Tailândia, que está ali perto, também. Porém, gente, tem uma exceção aí, porque as monções da Tailândia, elas são um pouco confusas. Por que elas são confusas? Porque a Tailândia, ela é banhada por dois mares, ela tem duas costas. Ela tem a parte norte e tem a parte sul, que tem duas costas, e elas sofrem monções em alguns meses de diferença. Então é um pouquinho mais complicado. Até para quem quer viajar para a Tailândia, que é um lugar que tem muitas ilhas bonitas, atrai muitos turistas, né, com as belas praias, um paraíso tropical. A Tailândia tem que ficar ligado de evitar ir nessa época de monções, essa época de muitas chuvas, que pode acontecer aí algum problema. Tudo bem? Então, essa é a parte que eu ia explicar os conceitos do que é um clima tropical e um clima de monções. Vamos voltar ao gráfico, ao nosso climograma? Se os verões são quentes e chuvosos e os verões são monçônicos, né? Que época do ano lembra do globinho? Deixa eu pegar ele aqui. Cadê a nossa Tailândia? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, Tailândia, continente asiático, Tailândia. Aqui, rosinha, é a Oceania. Nossa, tá explodindo. Aqui, bom. Acho que ficou bom. Aqui, Oceania, certo? E aqui nós temos a Tailândia. Bem onde está meu dedo é a Tailândia. Acredita que é a Tailândia. Então, a gente tem aqui hemisfério norte. Que época que é verão no hemisfério norte? Não é dezembro, janeiro, fevereiro igual a gente. Lá o verão é no meio do ano, é junho, julho, agosto. Então você tem que guardar que o verão na Tailândia, um verão chuvoso, são nos meses junho, julho, agosto, principalmente, certo? Então, esses são os meses de verão.
Quando você vai olhar o seu climograma, você vai bater o olho nesses meses. E aí que vem a primeira parte desse vídeo que eu falava para interpretar o enunciado. Olhe lá e veja só. Ele já começava o enunciado com em junho de 2018, em junho de 2018. Ou seja, não é um dado importante? Sim, porque junho é verão, é chuvoso, é monção e aconteceu o que aconteceu com os meninos lá. Beleza, meninos? Vamos então para a próxima parte aqui do nosso vídeo, que eu vou abordar mais alguns conceitos que a questão pede pra gente. Muito bem, então vamos à nossa quarta parte do vídeo, que eu vou abordar com vocês os tipos de rochas, em especial as rochas sedimentares, que é o que trata a nossa questão. O que são rochas sedimentares? Primeira coisa, meninos, vocês lembram que existem 3 tipos de rochas? Então existem esses 3 tipos de rocha, as sedimentares, as magmáticas e as metamórficas. A maioria do planeta Terra, em toda a sua formação ao longo das eras geológicas, elas predominam as rochas magmáticas e as metamórficas. As sedimentares constituem apenas 5% de toda a superfície terrestre, então é uma camada bem fininha formada por rochas sedimentares. Principalmente as que constituem os fundos dos oceanos, beleza? Mas vamos a elas. Basicamente, uma rocha sedimentar, ela é formada por sedimentos, fragmentos de outras rochas que vão se compactando ao longo dos anos. Isso vai exercendo um peso, uma pressão de um pedacinho em cima de um outro pedacinho, então, e aí vai formando os sedimentos. Então tem os pedacinhos de outras rochas e vão aí trazidos pelo vento, vem um pedacinho, cai aqui e aí ele vai se compactando, certo? O que vai acontecendo? Chove, aí esfria muito ou faz muito calor, essa massa vai se colando uma com a outra. Então, essa é a definição de rochas sedimentares. O próprio nome já diz, ela é composta por sedimentos de outras rochas. Uma coisa legal de você sempre ter em mente é que as rochas sedimentares, ela é um indício, onde tem rocha sedimentar, é um indício de que esse relevo local é um relevo antigo. Tá? Leva muitos anos para formar rochas sedimentares. Outra característica muito interessante dessas rochas sedimentares são os horizontes em camadas ou estratos. Então a gente vê até de cores diferentes, né? A gente vê umas mais escuras, umas mais fracas. Não sei se vocês já viram algumas imagens assim. Quando cava-se, esculpe um horizonte, você vê todas as camadas. Isso é uma rocha sedimentar, porque uma época ela recebeu sedimentos de um tipo de rocha. Passaram-se os anos, mudou tudo, né? O ambiente, o clima e tudo recebe outro tipo de rocha. E aí vai formando essas listras. É muito simpática. As rochas sedimentares com essas listras. Muito bem. E aí a gente tem aí, por exemplo, eu sempre faço, né, uma brincadeirinha assim, que é um exemplo da amiga montanha. Então a gente tinha lá, para vocês entenderem, uma amiga montanha vivendo feliz na sua vida de montanha. E aí ela sofre vento, né? O vento raspa, aí vem chuva ao longo do ano. Aí tá um sol de rachar, ela dilata, depois faz um frio, uma neve aqui, por exemplo, aí ela se contrai, então forma algumas rachaduras. Enfim, tudo isso é o que uma montanha sofre ao longo de toda a sua existência. O que acontece? Quando venta, esse vento ao raspar na montanha, ele leva consigo pedacinhos, fragmentos dessa montanha. Não é? Essa chuva, cada gotícula de chuva que cai, ela arrasta com ela sedimentos, pedacinhos, são os desgastes, intemperismo físico que existe aí, intemperismo químico,
dessa montanha, quando dilata e contrai por causa da temperatura e elas racham, quando algumas plantas nascem ao redor e vai reentrando na montanha, são tipos de intemperismo que o relevo sofre. No caso aqui, o nosso exemplo, a nossa amiga montanha. O que acontece? Com o passar dos anos, vai passando-se os anos, essa montanha que era alta, ela vai ficando mais desgastada, mais baixa. E eu brinco com os meus alunos que ela fica chateada. Perde, né, altura. Em compensação, esses sedimentos levados pelos ventos e chuvas, eles, uma hora pela própria gravidade, eles caem e eles vão se compactando na tal das rochas sedimentares, que é o tema do nosso vídeo e da nossa questão aí da FUVEST. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? Então, esse tipo de rocha sedimentar, que é formada por grãozinhos, esses tipos de acúmulo aqui de rochas são chamados de rochas sedimentares clásticas. Então, por exemplo, a areia da praia nada mais é do que tipos de rochas sedimentares clásticas. A onda do mar vai batendo nas rochas, nas montanhas, vão quebrando essas montanhas em vários sedimentos e elas se acumulam na praia e nos fundos dos oceanos. Esse processo de consolidação desses fragmentos, desses pequenos sedimentos, recebe o nome de litificação. Então, esse é um outro conceito, esse aqui, ó. Esse é um outro conceito que eu tô trazendo aqui para vocês na aula de hoje. O que é litificação? São esses sedimentos que vão sendo trazidos, vão sendo compactados, sofrem extrema pressão, temperatura ao longo de milhões de anos e vão formando rochas realmente duras, chamadas, e esse processo recebe o nome de litificação. Ao dizer que essas rochas são duras, você tem que ter em mente que dos três tipos de rocha, as rochas sedimentares são as menos duras, são as mais frágeis, ou até um nome mais sofisticado, são as mais friáveis. Quer dizer que elas se dissolvem com uma certa facilidade. Beleza? Então essa é uma característica das rochas sedimentares. Já as rochas magmáticas são mais duras, mais resistentes, menos friáveis. Beleza, gente. O que acontece? Temos um outro tipo de rochas sedimentares que são as químicas. Esse eu não vou entrar em tantos detalhes, elas sofrem alguns processos químicos que formam as rochas sedimentares. Eu vou ficar no exemplo da aula de hoje, que são as rochas sedimentares de origem orgânica. Por quê? Porque o tema da aula de hoje é a caverna. A caverna ela é composta principalmente por rochas calcárias. O que são rochas calcárias? São rochas sedimentares de origem orgânica. Como assim? Elas foram compostas não por outros pedacinhos de rochas que foram caindo e se juntando. Elas se formaram por restos de animais. Vai vendo, ao longo dos anos, casquinha de ostra, alguns moluscos, corais, pedacinhos de corais. Então, esses restos, até massa fecal, né, o cocô, né, desses bichinhos, vão então se acumulando ao longo de milhões de anos, foram sendo depositados nos solos oceânicos e formaram as rochas chamadas hoje de calcárias. E essas são as que formam a maioria das cavernas do mundo. Tem essa formação calcária aqui, a rocha calcária como base, beleza? Então é uma rocha de origem sedimentar, de origem orgânica. Outro ponto importante das rochas sedimentares é a questão econômica. Não é? Nós sabemos que ela, por ter essa característica de acúmulo de restos de animais ou de outras rochas, elas preservam muitos fósseis. Então, as rochas sedimentares, elas servem muito para materiais de construção, né? Então a gente tem argila, o próprio calcário, gesso, né? Todos esses materiais usados em grande escala
para engenharia civil, para construção civil. E a gente tem também a questão dos combustíveis fósseis, que eles são armazenados em rochas sedimentares. Então, a gente tem o petróleo, o carvão e assim por diante. O calcário também, que é de origem orgânica, não é? Então, tá aí a importância econômica desse tipo aí de mineral. Esse é um resumo que eu preparei para vocês para explicar as rochas sedimentares. Espero que vocês tenham gostado, para relembrar esse conceito tão básico, tão elementar de sexto ano, que são as rochas sedimentares e o calcário. Agora nós vamos para a próxima parte desse vídeo. Ok, então vamos lá. Essa próxima parte do nosso vídeo eu vou explicar para vocês como que se formam as cavernas, que era uma das questões do nosso enunciado. Então, muito bem, eu trouxe aqui um nome meio diferente que se chama espeleologia. É um ramo da ciência que estuda cavernas e formação de cavernas, certo? E na espeleologia existem, eles explicam lá 3 formas de tipos de cavernas que existem. E nesse ramo de estudo, eles mostram que as cavernas elas podem ser formadas por esses processos, ou por processos erosivos, ou por processos de lava, de vulcões que espelha a lava, depois fica aquele cânulo, né, onde formam cavernas, ou por alguns tipos até de bactérias, formam então cavernas subterrâneas, certo? O nosso exemplo de hoje, da maioria das cavernas, é a erosão de rochas calcárias. Calcárias, certo? Não calcareias. Então, o que acontece? Como que uma caverna se forma? É basicamente assim. Começa a chover e essa chuva, né? H2O, basicamente, ela se une com CO2, com gás carbônico existente do ar, forma uma reação química, deixando essa água levemente ácida. E essa acidezinha que fica na água, não é uma chuva ácida, não é algo tão tóxico ácido, mas é levemente ácida. E é essa água ácida que ela vai corroer o calcário. Então, o calcário, ele se dissolve, ele tem essa propriedade de se dissolver em contato com a água, certo? Então é isso que vai acontecendo. Ela vai chovendo, vai formando um fluxo hídrico, um canal, um riozinho, vamos dizer assim, né, subterrâneo, e ele vai dissolvendo esse calcário, vai diluindo e vai abrindo ocos, que a gente chama, que são os grandes salões ou as grandes galerias subterrâneas, comumente conhecida como cavernas. Então, esse é o processo básico de formação de uma caverna. Bom, então com isso eu termino essa parte do nosso vídeo, que é sobre a explicação em si da formação de cavernas. Agora nós vamos para a próxima etapa do vídeo, para a penúltima parte, no que eu vou abordar com vocês e trazer algumas resoluções que eu encontrei em alguns sites, alguns canais, para a nossa questão 25 da FUVEST. Muito bem, então chegamos à penúltima parte do nosso vídeo, no qual eu vou apresentar para vocês a resolução então da nossa questão, uma resolução retirada de sites. Por que eu quero fazer essa comparação de sites e depois a minha resolução enquanto especialista em vestibulares, te ajudando, dando dicas de como responder de uma forma até melhor? Porque essas resoluções, geralmente, elas trazem palavras muito sofisticadas, ou conceitos, ou uma forma de escrever muito complexa, que isso pode ou assustar um candidato, falar, meu, eu jamais vou responder dessa forma, é muito complexo para mim, eu nunca vou atingir esse nível,
né? Ou vai fazer com que você escreva muito, você fala, nossa, eu tenho que escrever tudo isso na minha resposta e você pode ser prejudicado. Então, é interessante eu mostrar, tá correto, obviamente, é a resolução da questão, mas depois, a última parte do vídeo, eu vou mostrar como seria a resposta ideal para você de fato pontuar. Vamos comigo então? Seguinte, a resolução da A, lembrando que a A, ela perguntava qual a rocha mais comum na formação de cavernas. Então era para você escrever o nome da rocha. Aí a resolução está assim: as rochas mais comuns na formação de cavernas são as calcárias, rochas sedimentares formadas basicamente por carbonato de cálcio. Tá aí, ó. Então, uma coisa que as resoluções trazem, ela colocou: as rochas mais comuns na formação de cavernas são. Não precisa colocar esse enunciado. Então, tem uma introdução desnecessária. Desnecessária. Ah, prejudica o candidato, minha professora sempre me ensinou a responder completo. De certa forma, não é que prejudica, não é que isso está errado, mas para aumentar aquela chance, você tem que facilitar a vida do seu corretor, é aí que está o pulo do gato. Então, sem essa introdução, as rochas mais comuns nas formações de cavernas são, já escreve direto rochas calcárias, aí sim fica perfeito. Outra coisa que ele traz aqui na resolução da A são rochas calcárias, rochas sedimentares, formadas basicamente por carbonato de cálcio. Meu Deus do céu, nunca que eu vou lembrar que calcário é formado por carbonato de cálcio. Tudo bem, não era preciso. Então, quando um cara coloca uma resolução dessa num site, você lê, você fala, velho, eu nunca vou passar no vestibular na minha vida, sei lá, porque você acaba se prendendo a esses termos complicados e não precisa pôr. Você iria pontuar se você apenas escrevesse rochas calcárias. Lindo, pleno e tudo de bom. A B. Vamos ver como que é a resolução aqui desse site. Falava o seguinte, vou ler a pergunta, né, antes para refrescar. Indique e explique um processo que ocorre para a formação de cavernas. Resumindo, como as cavernas se formam, beleza? Como que ele respondeu? A formação de cavernas está associada aos processos erosivos causados pela ação do fluxo hídrico subterrâneo. Pela ação do fluxo hídrico subterrâneo, olha só o linguajar, né, dessa resolução, continuando, e pela dissolução do carbonato de cálcio. Ok, então pela dissolução do carbonato de cálcio, também já complica. Aí vem a segunda parte da resposta, porque fala indique como as cavernas se formam e explique, né, essa formação. Aí vem a parte da explicação. Tais rochas são friáveis, olha o termo que ele usou, friáveis, e apresentam menor resistência mecânica. Menor resistência mecânica. Vai vendo, menor resistência mecânica. Então são termos muito complexos, muito desnecessários. E o que me preocupa é um vestibulando, um estudante ali dos seus 17, 18 anos, né? Ele acha que ele tem que responder dessa forma e não tem. Vamos lá. Tais rochas são friáveis e apresentam menor resistência mecânica ao grande volume de água em circulação no sistema. Nossa, então ao grande volume de água em circulação no sistema. Olha isso, né? Sistema. Então, enfim, vamos a C. Como que ele responde a C? A C, a pergunta era a seguinte: o clima da Tailândia é controlado pelas monções. Já vimos que está afirmando. Explique a relação entre esse tipo de clima e a dinâmica hídrica relacionada ao evento citado. Então, basicamente, era para você explicar o quê? O que tem a ver as monções com o evento citado, dos meninos terem ficado presos lá por 2 semanas. Qual a relação das monções com isso? Beleza?
que o site respondeu aqui? A Tailândia é um país do sudeste da Ásia, onde prevalece o chamado clima tropical de monções, caracterizado por verões quentes e úmidos e invernos secos. O evento ocorrido coincidiu com um período chuvoso, em que os elevados totais de precipitação pluviométrica da região podem provocar inundações com extravasamento do nível das águas da bacia e o consequente isolamento das galerias subterrâneas. Meu Deus do céu! Olha que resposta mais complexa. Vamos por parte. A primeira parte tá ok, que ele fala que a Tailândia, né, fica no Sudeste Asiático, ok? E por conta de ser no Sudeste Asiático, ela sofre o clima tropical de monções. Até aí tudo bem na resposta. E que esse clima, aí ele dá característica. Da característica do clima tropical que nós já vimos nos vídeos anteriores, que são verões quentes e chuvosos, invernos amenos e secos. Perfeito. Essa primeira parte tá ok, você deveria responder assim mesmo, não tem nenhuma palavra mirabolante ou difícil, tá? De boa. Aí que vem a complicação. Relacione com o evento ocorrido dos meninos presos. O evento ocorrido coincidiu com um período chuvoso, em que os elevados ele coloca que os elevados totais de precipitação pluviométrica, resume, chuva, né? A grande quantidade de chuva. Para que colocar os elevados totais de precipitação pluviométrica da região pode provocar inundações, até aí tudo bem, causando um extravasamento, olha a palavra, extravasamento do nível das águas e o consequente isolamento das galerias subterrâneas Ou seja, pessoal, muito complexo, palavras muito difíceis que pode assustar esse vestibulando quando ele vê, caramba, eu não respondi nada disso, me ferrei, que pi, né? Então, calma, respira, que agora na parte final do vídeo eu vou ajudá-los a responder tudo isso daqui de uma forma correta, sim, de uma forma completa, sim, de uma forma que vai ter a pontuação máxima, sim, da sua resposta, porém de uma forma mil vezes mais fácil para você ir bem nesse vestibular ou em qualquer prova da sua vida. É o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio que você tem que levar. Preparados? Então vamos lá para a resposta ideal. Muito bem, chegamos então à última parte do nosso vídeo, que é onde eu mostro para vocês como deveria ser uma resposta ideal aos olhos de um corretor. Lembrando, as primeiras dicas básicas que você nunca pode esquecer. Primeira delas, seja objetivo. Não encha a linguiça com termos e introduções desnecessárias. Já dê o filé mignon direto para esse corretor. Próxima coisa, não use termos muito sofisticados, achando que vai abafá-la no vestibular. Isso pode te prejudicar. Use termos mais comuns, corriqueiros. Não quer dizer palavras chulas, de baixo calão, ou muito simples, muito coloquiais. Mas não tão sofisticadas, umas palavras comuns e corretas, ok? Outra coisa legal que eu sempre instigo meus alunos a fazer, né? Sempre gostaria que vocês usassem como sugestão, que é muito importante, é você ir anotando. Conforme você lê o enunciado, vai anotando palavras-chave e nas perguntas, reescreve a pergunta de um jeito enxugado. O que ele quer saber? Ele quer o nome da rocha, ele quer isso, sabe? Enxuga, simplifica o que o enunciado quer
E aí depois você confere e vê se tá ali o principal que a pergunta fez. Isso é muito importante. Vamos lá. Agora eu vou mostrar então para vocês como que deveria ser a resposta, vamos dizer assim, ideal, simples, direta, que aumente as suas chances de pontuar no vestibular. A primeira pergunta dizia o seguinte: qual a rocha mais comum na formação de cavernas? Como que você deve responder? Rochas calcárias. Lindo, ponto final. Poderia acabar aqui? Não precisa escrever as rochas mais comuns. Não, põe direto. Olha a dica, rochas calcárias. Finish. Você poderia falar calcário também, com alguns sinônimos, rocha sedimentar. Coloca sinônimos, isso é bom, isso não é encher linguiça, isso não é fazer introdução desnecessária. Isso é bom porque amplia. Vai que um corretor não aceitou um item, mas aí aceita o outro item com sinônimos. Isso é fundamental. E a terceira dica, terceira, quarta, sei lá qual que eu já tô dando, é você grifar aos olhos do seu corretor, não grifar muito, grifar pouco, direto, que o seu corretor vai bater o olho e já vai te pontuar com muito mais facilidade e precisão. Por exemplo, faz isso, rochas calcárias, dá uma grifadinha aqui, ó, fica show de bola. A B perguntava: indique e explique um processo que ocorre para a formação de cavernas. Então, o que formam as cavernas e como elas se formam? Basicamente isso. Vamos lá. Formam-se, não precisa falar as cavernas se formam graças, formam-se graças, tá vendo como eu enxuguei? Não tô enchendo linguiça, mas eu tô explicando, tô seguindo o meu corretor, né? Formam-se graças a processos erosivos, é importante você falar do processo erosivo, causados pela ação das águas das chuvas. São as águas das chuvas que causam as cavernas, não é? Que elas penetram o solo e dissolvem as rochas calcárias. Ó, você grifa algumas palavras principais. Isso é show de bola para esse corretor. Ele vai te amar mais que a vida quando ele lê pouco, enxugado e grifado. Fica lindo. A C, ele pedia para relacionar, né, o clima de monções com o que aconteceu ali com os meninos. Então vamos lá. A Tailândia, como ele fala o clima de monções, então ele está pedindo para você explicar e mostrar para ele que você sabe o que é um clima de monções. Então relaciona, a Tailândia é um país localizado no sudeste asiático, cujo clima é o tropical de monções. Aí você põe o que é esse clima para mostrar que você sabe o que é um clima de monções, caracterizados por verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Mostrou para o corretor que você sabe o que é monção. O evento ocorrido coincide com o período chuvoso. Então, coincide com o período chuvoso. E eu coloquei entre parênteses junho, com 188,6 milímetros de chuva. É legal você pôr uma informação denunciada, no caso, o dado do climograma, da coluna de chuva do climograma, em junho, mostra que você entendeu que é em junho que eles foram, que você prestou atenção nisso, que você sabe interpretar um climograma, que você viu que choveu esse tanto. Então, é legal pôr uma informaçãozinha assim no meio. Isso não é encher linguiça, isso é mostrar que você está ligado nas coisas. Em que os elevados níveis de chuva podem inundar as galerias das cavernas. Então mostra que você sabe que tem elevados níveis de chuva, né? Muita chuva, porque é verão, porque é monção, e pode inundar as cavernas. Dá umas grifadas. É claro que parece que está grifando muito, mas isso ajuda o seu corretor. Dica final, dica bônus aí para vocês, a letra. Eu não tenho uma letra, Rafaela, não tenho a letra mais bonita desse mundo, não importa. Não é letra bonita, é letra que dá para entender, é letra legível. É que aqui no vídeo talvez fica meio complicado para vocês. Mas a letra ideal, ó, que eu fiz aqui, é uma letra média. Não é uma letra nem tão pequena e nem tão grande. Você dá um espacinho entre uma linha e outra, você não gruda, não encosta. Se a sua palavra de baixo estiver encostando na palavra de cima,
Para com isso e dá um espaço, isso é essencial. Não, veja que a minha letra, ela não é tombada de lado, né? Às vezes tomba para cá, às vezes tomba para lá. Ela tenta manter mais ou menos reta, certo? Eu não faço um pingo gigante no I, né? Põe um pinguinho normal. Tenta fechar o A, fechar o E direitinho. Isso conta e conta muito a letra na sua... É a resposta da sua vida. Você não vai fazer de qualquer jeito, não é verdade? É sim o momento de você respirar. Você já teve tanto trabalho elaborando, pensando no enunciado, pensando como fazer, e aí você vai escrever de qualquer jeito? Não dá para errar nesse momento. Escreve com a melhor letra da sua vida, e não é letra linda, é letra legível. Tem muitas meninas, eu falo meninas porque geralmente são meninas, a gente percebe que é letra de menina, que faz aquelas letras lindas e rebuscadas, são lindas, mas são péssimas para o vestibular. Não caiam nessa armadilha, façam letras médias, com bom espaço entre uma linha e outra, não tombe a letra, certo? Não faz letra nem grande nem pequena e que seja legível. Dica extra, grife as palavras principais, ou como eu coloquei aqui, ó, tropical de Monções, eu escrevi com letra de forma, também é uma outra forma de dar um destaque para o seu corretor. Então, meninos, foi isso. É um grande vídeo, mas nele eu quis mesmo que fosse bem cheio de conteúdo, cheio de informação, bem completo, para não ser só aquela resolução rápida e que fala por cima as coisas. Aqui não tem nada de falar por cima, não. Eu destrincho mesmo os conceitos, eu dou dica mesmo de tudo, porque eu quero ajudar. Quanto mais vestibulandos passam, né? Quanto mais gente entra nas universidades, eu acredito que é assim que o Brasil melhora, eu acredito nisso. Beleza? Então, se você gostou das dicas, se você acha que aprendeu algumas técnicas aqui comigo, eu peço em troca para você dar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e é muito importante deixar o seu comentário. Rafa, eu adorei isso que você falou, realmente me ajudou, porque daí eu uso mais em outros vídeos. Rafa, olha, isso eu não entendi direito, eu reescrevo, eu faço outros vídeos. Dá dicas de outras universidades, às vezes eu não atingo o estado que você mora, são tantos estados no Brasil, não é? Então, o seu comentário eu adoro ler, é muito importante o seu feedback para mim. E é claro, compartilhar com outros amigos. Você tem colegas que quer ver passando também, agora são as segundas fases, compartilha com esse colega, joga lá num grupo da família onde você tem primos, conhecidos, que possam aproveitar, né, do que eu ensinei hoje, que pra mim é muito importante. Eu quero crescer o canal, porque eu quero ajudar mesmo os vestibulandos, como eu falei, o propósito de ter esse Brasil melhor, mais gente em faculdade, mais gente feliz, mais gente realizando o sonho, e eu tô aqui para ajudar, então eu vou fazer isso. Beleza? Então, gente, muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo com mais uma questão aí de vestibular de segunda fase.